está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. A pandemia do novo coronavírus tem impactado significativamente os comerciantes de lojas físicas. Porém, para o setor virtual, a demanda cresceu 81% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja na reportagem de Maiara Gaixim. Com o comércio presencial de portas fechadas, muitas empresas estão passando por dificuldades na pandemia. Realidade diferente do e-commerce. O setor faturou mais de 9 bilhões de reais em abril deste ano, de acordo com a companhia Compre e Confie, um aumento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado. As pessoas passaram a consumir muito mais na internet justamente pela dificuldade que existe hoje de se comprar do modo tradicional, ou seja, nas lojas físicas. Essa pandemia acelerou demais um processo de compra online que já vinha crescendo, mas de forma orgânica. Esse momento agora vai acelerar muito isso, porque as pessoas que ainda não compravam estão passando a comprar e vão se acostumar com esse modo de comprar, e pessoas que já compravam passaram a comprar muito mais. Ainda segundo a companhia, o setor que teve maior crescimento em compras online foi o alimentício. O aumento foi de 294,8% em relação a 2019. A Isabel, por exemplo, faz pedidos todos os finais de semana e dá preferência ao delivery local. Você pedir um delivery local, você não só está se dando um prazer, mas você também está ajudando uma família, você está ajudando um pequeno comerciante que talvez esteja passando por um momento difícil para manter o negócio dele aberto. Em segundo lugar nesse ranking, entram as compras de instrumentos musicais, um crescimento de 252,4%. O Douglas foi um desses consumidores. Resolvi comprar na internet, por causa dessa pandemia. As lojas fechadas, e eu já compro nesse site já tem bastante tempo. Manuela também resolveu comprar um instrumento durante a pandemia. Então eu resolvi comprar aqui em Friburgo mesmo para ajudar o comércio local. Eu entrei em contato pelo Instagram, eles me passaram o WhatsApp de vendas e por lá me mandaram fotos de modelo, cor, tudo o que eu queria. O aumento da venda de instrumentos musicais vai de encontro a um momento em que as pessoas estão em casa com mais tempo livre. Os brinquedos ficam em terceiro lugar no aumento de vendas, com 241,6%. Em quarto, os eletrônicos com 169,5% de crescimento. E em quinto, produtos de cama, mesa e banho, com 165,9%. É muito importante separar e entender as motivações de cada grupo de pessoas nesse aumento de compras online. Um primeiro grupo simplesmente está transferindo as compras que já fazia no dia a dia em lojas físicas. Um outro grupo ele está comprando para poder diminuir o tédio. Existe um outro grupo, por exemplo, também que está comprando produtos para revender. Ele perdeu o emprego, então ele está buscando empresas online que vendem no atacado ou vendem direto das fábricas para adquirir esses produtos e revender em busca de uma renda extra. E quem também segue com as vendas são os supermercados. Esses estabelecimentos considerados serviços essenciais não podem parar. E o movimento é intenso no setor, causando aglomerações por algumas vezes. Por isso, nossa equipe foi conferir como os supermercados em Nova Friburgo estão lidando com a pandemia. A recente inauguração de um supermercado em Nova Friburgo causou um debate nas redes sociais devido à aglomeração de pessoas. Alguns dias após abrir as portas, nossa equipe foi até o estabelecimento. Na verdade, nós estávamos pensando, já na abertura dessa loja quando tudo aconteceu. Então, assim, tivemos várias reuniões pensando justamente em como que a gente faria para ter essa abertura com segurança. Então, assim, tivemos reuniões com vigilância sanitária, com a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, para evitar esse tipo de aglomeração. Mas também nós vimos a necessidade dessa abertura, porque seriam 200 novos empregos diante dessa crise econômica também que a gente está vivendo. Ainda segundo Suzana, as medidas de segurança exigidas pelo decreto municipal
foram colocadas em prática no dia da abertura e seguem funcionando de forma rigorosa. O nosso controle ele é feito, por um colaborador que fica na porta, passando álcool em gel na mão das pessoas e controlando através do acesso pelos carrinhos e cestinhas. Acabou o carrinho, a gente para a entrada. As pessoas não podem mais entrar. Liberou um carrinho, a gente libera uma pessoa. Todas as normas, as medidas de segurança para evitar a disseminação do vírus, nós tivemos essa preocupação. Nesse outro supermercado em Olaria, o álcool gel também é disponibilizado logo na entrada. Assim como o uso de máscara também é obrigatório. E dependendo da quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, os funcionários limitam a entrada. Quando tem uma quantidade que já começa a ficar assim, chamando a atenção, muito cliente, não muito, muito cliente, nós já limitamos na entrada da loja. Então, faça uma fila lá com a distância de 1 metro. E aí, à medida que vai saindo o cliente, saiu 2 clientes, eu libero mais 2 para entrar. Saiu mais um cliente, entra 1. Saiu 5 clientes, eu posso liberar 5. Dentro do próprio estabelecimento, também é realizado um trabalho de conscientização. É necessário que o cliente em casa chegue em casa e faça uma higienização completa dos alimentos. A gente faz orientação para usar o álcool gel que a gente tem disponível na loja, fazer, se possível, a lavagem correta das mãos. A gente orienta para manter a distância de segurança. Então é muito bacana, a gente faz esse trabalho lembrando o cliente que fica na fila do açougue, dos frios, na hora que chega do caixa, respeitar a distância de 1 metro, que é a orientação do Ministério da Saúde, que a gente deve seguir essa regra para a nossa própria segurança. Devido às queixas sobre as constantes aglomerações em supermercados, entramos em contato com a Prefeitura. Em nota, o Executivo informou que desde o primeiro decreto, que previa a autorização de funcionamento de estabelecimentos que prestam serviços essenciais, já havia estabelecido regras e orientações e que esses supermercados são fiscalizados. Caso não cumpram as regras, estão passíveis de sofrer sanções. A Prefeitura ressaltou ainda que filas e aglomerações são reflexo do comportamento social e, por isso, o município tem pedido diversas vezes que as pessoas se conscientizem sobre a importância de seguir medidas de proteção. Enquanto alguns setores aumentam suas vendas durante a pandemia, outros vêm sendo muito prejudicados pelo novo coronavírus. Esse é o caso das cervejarias artesanais de Nova Friburgo. Algumas empresas tiveram que fechar as portas e outras estão tendo de se manter, mesmo com uma queda de 90% no faturamento. As cervejas artesanais se tornaram há alguns anos as queridinhas dos amantes da bebida. Com o sucesso, as cervejarias se espalharam pelo Brasil. E tudo ia bem, até a chegada do novo coronavírus. Muitas dessas fábricas tiveram que fechar as portas e algumas estão se virando para sobreviver. Nessa cervejaria em Nova Friburgo, o faturamento caiu em média 90%. Para tentar driblar a situação da melhor forma possível, a produção foi totalmente paralisada e apenas o estoque está sendo vendido. A gente está hoje rodando o estoque que a gente tem no tanque, a gente estava com muita produção no tanque, todos os tanques cheios, né? Então o que a gente está fazendo é rodar os tanques com delivery e eventualmente tem alguma encomenda de garrafa que a gente invasa um pouquinho em garrafa para ter estoque. Na hora do aperto, uma luz no fim do túnel. Aconteceu que algumas coisas que a gente já estava preparando para esse primeiro trimestre vieram bem a calhar. Uma delas era começar a trabalhar com e-commerce, a gente botou o nosso site no ar e por ele a gente já vende as nossas cervejas e de algumas cervejarias que produzem aqui com a gente também. E a gente começou a trabalhar com delivery aqui em Friburgo e lá no Rio também. Uma outra cervejaria da cidade também precisou mudar a rotina. O maior problema gerado pela crise do coronavírus é a queda nas receitas. E para enfrentar ele, a gente tem tentado diminuir os nossos custos fixos, ou seja, tentado usar o mínimo de equipamentos possível para gastar menos e pagar menos. Nossa produção está parada, porque não tem necessidade de criarmos novos estoques de produto. O delivery também está sendo uma alternativa para essa cervejaria. Para não deixar a peteca cair, o principal objetivo do Leonardo é se reinventar e se adaptar ao pós-pandemia. O mais importante é a gente conseguir sobreviver e manter as portas abertas durante esse período da crise. Pode ser que haja uma mudança de perfil de consumo, já que as pessoas estão se acostumando a ter cerveja fresca direto da fábrica, por delivery. O nosso foco pós-coronavírus também vai estar em fazer o turismo cervejeiro, em trazer pessoas para a Serra e mostrar como é feito o processo cervejeiro, visitar o nosso Biergarten e mostrar como a nossa cerveja é feita.
Desde que o painel Covid-19 de Nova Friburgo foi lançado até a última quarta-feira, o bairro Cônego, em Nova Friburgo, era o que mais possuía casos confirmados da doença. Nossa equipe foi até o local no início da semana para saber como estava o movimento pelas ruas do bairro. Movimento nas ruas, pessoas correndo e caminhando sem máscara em plena pandemia. Essas irregularidades foram flagradas no último fim de semana por um morador do bairro Cônego, em Nova Friburgo, que enviou o vídeo à Multiplex. As imagens foram feitas na Via Expressa, um dos principais acessos ao bairro. Após a denúncia, nossa equipe foi até a localidade, que é considerada uma das mais tranquilas da cidade. Esse comerciante conta que nos últimos dias observou um aumento do movimento. No início, o medo, o primeiro momento da notícia, que todo mundo, não só no Cônego, mas como vamos dizer assim, no Brasil todo, quando teve a primeira notícia ali, acho que o pessoal foi mais restrito, Depois você começou, o dia a dia já começa a relaxar um pouco mais, De acordo com a última atualização do painel Covid-19, o Cônego é o bairro mais afetado pelo coronavírus. Os dados mostravam 21 pessoas infectadas, 10,6% do total de casos em Nova Friburgo. Esses números são atualizados toda quinta-feira pela Prefeitura. Depois do Cônego, o bairro mais afetado é o centro da cidade, com 20 pessoas. Logo depois, entra Conselheiro Paulino com 17 infectados. Olaria, Brownes e Campo do Coelho se encontram com o mesmo número de pessoas infectadas com o Covid-19. As pessoas têm que ter essa consciência que a gente tem que se cuidar hoje pelo outro. Muitas vezes, eu não sou grupo de risco, mas se eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho um amigo, tenho um cliente, Então eu tenho que me prevenir por eles. Com a atualização do painel na última quinta-feira, o Cônego é agora o segundo bairro com mais casos, atrás somente do centro da cidade. No início da semana, a segunda parcela do auxílio emergencial começou a ser paga. O programa de assistência do governo federal neste período de pandemia também começou a abranger uma nova categoria de beneficiários. Confira. Mães com menos de 18 anos de idade podem pedir o auxílio emergencial de R$ 600. Para as que forem solteiras, o valor é de R$ 1.200. A extensão para mães menores de idade foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 15. O cadastro pode ser solicitado até o dia 3 de junho. O pedido do auxílio está liberado desde o último dia 30 de maio pela Caixa Econômica Federal. A novidade está disponível na 16ª versão do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Para quem já teve o benefício autorizado, o pagamento da segunda parcela começou na última segunda-feira. No início da tarde desta terça-feira, a fila da Caixa no centro de Nova Friburgo estava pequena em comparação aos outros dias. Por outro lado, o movimento nas ruas da cidade segue intenso. Lembrando que a distância segura entre uma pessoa e outra deve ser sempre respeitada, principalmente em filas de espera, assim como o uso de máscara. E o mais importante, só sair de casa se for realmente necessário. Por conta da pandemia, o prazo para o alistamento militar obrigatório foi prorrogado. Os rapazes que completam 18 anos neste ano agora poderão se alistar até setembro. A repórter Maiara Caixin tem as informações. Foi prorrogado o prazo para o alistamento militar obrigatório de jovens que completam 18 anos em 2020. Agora, o prazo segue até o dia 30 de setembro. De acordo com o Tiro de Guerra de Nova Friburgo, de janeiro até o dia 3 de junho, 515 jovens já haviam se alistado aqui no município. Para se alistar, os jovens devem acessar o site que aparece aqui no vídeo, já que o atendimento presencial na junta militar está suspenso devido à pandemia. O jovem que perder o prazo estará sujeito a multa e ainda ficará em débito com o serviço militar. Não poderá obter ou renovar passaporte, se inscrever ou ingressar em concurso público, seja eletivo ou de nomeação, e ainda não poderá assinar contrato ou receber qualquer prêmio de governos federal, distrital, estaduais ou municipais. E a Prefeitura de Nova Friburgo tem realizado podas ao longo do Rio Bengalas. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a ação quer melhorar a saúde das árvores que estão às margens do rio. Funcionários da Prefeitura de Nova Friburgo estão realizando desde a semana passada a poda de árvores que ficam nas margens do Rio Bengalas, na Avenida Dr. Galdino do Vale Filho, no centro. A ação chamou a atenção de alguns moradores. Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a poda está sendo realizada para eliminar a erva de passarinho, que é prejudicial à saúde das árvores. Elas realmente não, elas se entrelaçam nas árvores, sufocam, secam algumas árvores. E para isso, a gente chegar até para você poder retirar, a gente tem que fazer a poda.
Sem você fazer a poda, você não consegue realmente tirar essas ervas passarinhas, que são as que provavelmente estão danificando e vão continuar danificando as árvores. Além disso, um outro serviço está sendo realizado. E a gente aproveitou o trabalho para poder também retirar muito jasmim. Ela cresceu demais e tanto ela estava invadindo a parte de cima, ali da beirada do rio, como ela também estava prejudicando aquela alameda que é tão bonita, a visão de um lado da alameda para o outro. E além disso, ela está caindo no leito do rio. E ela pode virar um objeto como retendo algumas coisas e que pode provocar, logicamente, problemas no curso do rio. Ainda, segundo o secretário, para manter a saúde das árvores, esse tipo de poda deve ocorrer pelo menos uma vez por ano. Nesse primeiro momento fica feio, né? A gente cortando a base, elas vão voltar a crescer, vão ficar bonitas. Primeiro que a gente não está cortando nenhuma árvore, não estamos agredindo nada da natureza. Nós estamos simplesmente só fazendo uma limpeza. O que nós estamos fazendo lá realmente não é prejudicando a natureza, estamos salvando a natureza. O Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana você encontra no portal multiplix.com. Um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.